Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas cortinas sobre a mansão Beaumont, batendo contra as janelas com um som persistente, como o tic-tac de um relógio anunciando o inevitável. Lá dentro, a luz dos lustres dançava nas paredes douradas, projetando sombras grotescas sobre os retratos dos ancestrais. Victoria Beaumont, a jovem herdeira de uma vasta fortuna, estava sentada, entronizada no centro da sala de jantar, elegante em um vestido de seda preta que acompanhava cada movimento seu. Sua meia-irmã, Clara, estava na outra ponta da mesa, sorrindo com uma frieza arrepiante. Desde criança, ela observava Victoria, admirava sua beleza, invejava sua riqueza e, acima de tudo, nutria uma inveja feroz. Essa inveja amadureceu silenciosamente até se tornar um veneno muito mais perigoso do que aquele que ela estava prestes a infligir naquela noite. O jantar transcorreu em um silêncio pesado, pontuado apenas pelo tilintar dos talheres e pelo som da chuva batendo nas janelas. Victoria, confiante e ingênua, não percebeu nada. Clara, por trás de sua postura educada, discretamente colocava um líquido transparente no copo da irmã, um veneno lento porém eficaz, capaz de extinguir a vida sem deixar vestígios. Quando Victoria ergueu seu copo para um brinde, um arrepio percorreu sua espinha. Mas ela sorriu pensando na beleza da noite, no legado de sua família e no futuro brilhante que ainda vislumbrava. Clara também ergueu seu copo, os olhos brilhando com uma satisfação cruel. Poucos minutos depois, Victoria sentiu um peso tomar conta de seus membros. Sua visão ficou turva, seu coração disparou e uma dor estranha e ardente lhe tirou o fôlego. Ela caiu no chão, enquanto Clara, impassível, observava o rosto de sua meia-irmã congelar em um silêncio mortal. A mansão pareceu prender a respiração. O grito de Victoria foi abafado pelo estrondo do trovão. E quando a vida se esvaiu de seu corpo, Clara soube que havia vencido. Ela tomou o que era seu por direito, pela astúcia da pessoa mais ardilosa, sem saber que o verdadeiro poder não se media por ouro e joias, mas pelo espírito indomável de Victoria. Pois mesmo na morte, uma força invisível e silenciosa começou a se agitar. Um arrepio percorreu o corpo de Victoria e seus olhos, embora fechados, se abriram por um instante para a escuridão. Uma promessa nasceu naquele olhar, a promessa de retornar e de se vingar. No dia seguinte àquela noite fatídica, Beaumont Manor estava envolta num silêncio pesado. Os criados murmuravam entre si, desviando o olhar para o quarto de Victoria, agora trancado a 7 chaves. O aroma sutil de seu perfume de rosas ainda pairava pelos corredores, como um eco doloroso de uma vida perdida. Clara percorria os cômodos com uma confiança gélida. Cada objeto, cada joia, cada pintura agora parecia pertencer a ela. Sorriu ao examinar as lembranças de Victoria, transformando-as em troféus de sua vitória. Mas sob essa máscara de triunfo persistia um nervosismo, como se uma força invisível a observasse. Os parentes de Victoria acorreram à mansão para o funeral. Falava-se de infortúnio, destino cruel e doença misteriosa. Ninguém suspeitava de Clara. Seu papel como irmã enlutada era perfeitamente desempenhado. Lágrimas fingidas escorriam por suas bochechas, e ela cumprimentava os convidados com um aperto de mãos calculado. Cada gesto era preciso, cada palavra doce. Contudo, por trás dos olhares de compaixão e das condolências, alguns convidados notaram detalhes estranhos. A maneira como Clara se deteve diante do testamento, seu súbito interesse pelas contas bancárias, sua curiosidade por cada joia e pintura. Mas o amor familiar e a necessidade de manter as aparências impediram que alguém fizesse perguntas. No quarto de Victoria, o corpo da jovem jazia tranquilo, como se estivesse dormindo. Mas essa paz era enganosa. Uma respiração invisível, quase imperceptível, parecia emanar dela. Os lençóis se moviam levemente, como se acariciados por uma brisa inexistente. Os olhos fechados de Victoria pareciam guardar uma promessa. A promessa de retorno. Foi Clara, em sua aparente vitória, quem selou o destino de Victoria. Ela passou as semanas seguintes transferindo contas, assinando documentos e reorganizando a vida de sua meia-irmã como se sempre tivesse tido esse direito. Cada sorriso, cada palavra, cada ação reforçava a ilusão de que ela havia triunfado sem resistência. Mas o que ela não sabia, e o que ninguém poderia ter imaginado, era que o tempo não estava a seu favor. A traição podia oferecer ganhos imediatos, mas a vida, mesmo quando se pensa que se perdeu, tinha maneiras estranhas de restaurar o equilíbrio. E em algum lugar na escuridão silenciosa do quarto de Victoria, uma faísca de vida persistia. Um dia, 20 anos depois, essa faísca se transformaria em fogo. 20 anos haviam se passado. A mansão Beaumont mudará.
Os jardins, outrora exuberantes, estavam semi-abandonados, os corredores ecoavam com passos distantes e as paredes douradas haviam perdido o brilho, como se refletissem a passagem do tempo. Clara, agora madura e ainda implacável, governava a propriedade com a mesma frieza, mas a vida lhe ensinara algumas lições. A idade havia atenuado sua beleza e seu poder parecia menos absoluto do que antes. Foi nesse cenário de decadência que Vitória retornou. Mas ela não era mais a jovem herdeira ingênua e confiante. Seu corpo havia mudado, refinado por um longo e misterioso sono, e seus olhos, profundos e brilhantes, refletiam a raiva e a sabedoria acumuladas. Ela acordou em um quarto abandonado, os lençóis empoeirados grudados em sua pele como se para lembrá-la da duração de sua ausência. A primeira respiração foi dolorosa, o ar parecia pesado com o peso de 2 décadas, e cada batida do seu coração era uma lembrança da vida que lhe fora roubada. Vitória se levantou, hesitante mas determinada. O espelho antigo à sua frente refletia uma imagem estranha, a de uma mulher frágil e aterradora ao mesmo tempo, como se seu corpo tivesse sido moldado pelo tempo e pela dor. Ela passou a mão pelo rosto, reconhecendo as feições familiares, mas seus olhos brilhavam com uma nova intensidade, uma luz que já não conhecia o medo. O mundo exterior havia mudado. As ruas, os carros, a tecnologia, tudo parecia estranho e quase hostil. Mas Vitória aprendera algo que o tempo não podia apagar: paciência, astúcia e um gosto por vingança. Ela sabia que para recuperar o que era seu, precisava se tornar invisível e imprevisível. Durante semanas, Vitória observou a mansão e seus habitantes. Ela notou os hábitos de Clara, seus aliados, suas fraquezas. Ela compreendeu que a meia-irmã, apesar de seu aparente sucesso, havia se tornado previsível, presa em rotinas e certezas que poderia usar contra ela. Cada sorriso, cada palavra de Clara, cada gesto imprudente era uma abertura, uma porta para a vingança. Vitória então começou a elaborar seu plano. Discretamente contatou antigos amigos da família, testemunhas esquecidas e até mesmo especialistas que poderiam ajudá-la a recuperar sua fortuna. Sua nova aparência lhe dava uma vantagem: ninguém a reconhecia. E à medida que tecia sua teia, a fúria de 2 décadas se transformou em uma força metódica, quase gélida. O renascimento não foi meramente um retorno à vida. Foi o prelúdio de uma mudança irreversível. A Vitória de outrora não existia mais. Aquela que retornava ao mundo era uma força de vingança encarnada, pronta para recuperar tudo o que lhe fora roubado, e para garantir que aqueles que a traíram pagassem 100 vezes mais. Vitória havia aprendido uma verdade fundamental: a vingança nunca é espontânea, ela é construída pacientemente como uma estrutura frágil, porém robusta. Ela se instalou em uma pequena casa nos arredores da cidade, longe de olhares curiosos, mas perto o suficiente da mansão Beaumont para observar Clara e seus aliados. Cada movimento de sua meia-irmã era agora minuciosamente analisado. Ela começou reconstruindo sua identidade. Documentos oficiais, antigos contatos familiares e registros financeiros foram meticulosamente recuperados. Cada nome, cada número, cada prova de propriedade legítima foi anotada em um grosso caderno, o único confidente de Vitória. Ela aprendeu a usar a tecnologia moderna, a navegar em computadores e redes sociais, a entender finanças e contas bancárias. Tudo isso mantendo uma distância cautelosa para não levantar suspeitas. Em seguida, ela passou à observação direta. Clara, agora confiante em si mesma e em seu poder, tinha rotinas bem estabelecidas. Pela manhã, percorria a propriedade, inspecionando seu conteúdo. À tarde, recebia investidores e novos sócios. À noite, isolava-se em seu escritório, acreditando que todos haviam se esquecido da vítima inocente que ela fora. Cada momento, cada gesto, tornava-se um detalhe que Vitória podia explorar. Mas a estratégia de Vitória não se limitava à observação. Ela começou a reunir aliados, antigos funcionários da mansão, parceiros de confiança da família e até mesmo alguns membros da empresa financeira que Clara pensava poder manipular facilmente. Todos estavam intrigados com essa mulher misteriosa, inteligente e calma, mas ninguém sabia que ela era Vitória Beaumont, a herdeira desaparecida. Cada reunião, cada conversa era cuidadosamente orquestrada. Vitória testava a lealdade, a competência e as fraquezas de seus potenciais aliados. Ela criou uma rede discreta, porém poderosa, capaz de executar suas ordens sem jamais revelar sua verdadeira identidade. Enquanto isso, ela observava Clara atentamente. A meia-irmã, convencida de que o tempo havia apagado todos os vestígios de Vitória, continuava a esbanjar a fortuna da família, ignorar as dívidas crescentes e subestimar as pessoas ao seu redor.
Vitória notava cada excesso, cada imprudência, cada erro. Tudo seria usado no momento exato, com precisão cirúrgica. Por fim, Vitória treinou. Seu corpo, embora frágil ao despertar, foi fortalecido por exercícios físicos e mentais. Ela sabia que a vingança não era apenas uma questão de estratégia, mas também de força, presença e controle. Cada dia a transformava um pouco mais, até que ela se tornou a figura imponente e aterradora que um dia percorreria os corredores da mansão Beaumont com um novo rosto. E enquanto Clara acreditava reinar suprema sobre a propriedade e a fortuna, uma sombra silenciosa se movia pela névoa de suas noites. Vitória estava preparada. O renascimento era apenas o começo. Em breve, a vingança tomaria forma. A mansão Beaumont parecia pacífica, como se o tempo tivesse parado, mas essa calma era enganosa. Naquela noite, uma figura entrou na imponente casa, elegante e segura de si, vestindo um casaco escuro que parecia absorver a luz das velas. Os criados, intrigados com a recém-chegada, deixaram-na passar sem questionar. Ninguém sabia que a mulher que cruzava aqueles portais era Vitória Beaumont, 20 anos após seu desaparecimento. Clara, em seu escritório, estava absorta em documentos financeiros. Suas mãos tremiam levemente. Cansaço ou um instinto de culpa? Vitória não demonstrava, mas cada detalhe estava registrado em sua mente, como mais uma prova de que o tempo não havia apagado as fraquezas de sua meia-irmã. Então Vitória entrou na sala de estar, seus saltos ecoando no antigo piso de parquete. Clara ergueu os olhos, surpresa com a presença daquela estranha. "Quem é você?" perguntou ela com uma mistura de curiosidade e suspeita. Vitória esboçou um sorriso gélido. "Eu sou aquela de quem você se esqueceu." Clara franziu a testa, ainda sem entender. A tensão aumentou quando uma antiga criada, leal à Vitória, entrou com arquivos e provas acumuladas ao longo dos anos. Esses documentos revelavam as manipulações de Clara, suas dívidas ocultas e, sobretudo, seu papel na morte de Vitória. A raiva de Clara explodiu. "É impossível. Vitória está morta." Ela gritou, incapaz de esconder o pânico em sua voz. Vitória avançou com passos calmos, porém determinados. "Você pensou que a morte o protegeria. Mas o tempo apenas fortaleceu minha determinação. Tudo que você roubou, você devolverá." Os aliados de Vitória, escondidos nas sombras, começaram a revelar as provas e a desvendar a verdade. Clara havia falsificado contas, traído sócios e gasto fortunas que não lhe pertenciam. Cada mentira foi exposta, cada traição revelada. Os convidados, testemunhas dessa exposição pública de queixas, permaneceram paralisados. A fachada de poder de Clara desmoronou diante de seus olhos. Aterrorizada e encurralada, Clara tentou fugir, mas Vitória, implacável, a impediu. "É tarde demais para você." A voz de Vitória era ao mesmo tempo gentil e terrível, uma força que nenhuma traição poderia agora deter. O veredito final foi proferido. Clara foi destituída de toda a autoridade sobre a fortuna, e Vitória, como herdeira legítima, recuperou a posse de seus bens e propriedades. Mas mais importante ainda, ela havia recuperado sua dignidade, seu senso de justiça e a paz interior que nenhum veneno ou traição jamais poderia lhe roubar. A mansão, banhada pela luz da aurora, parecia ganhar vida com ela. Vitória contemplou os jardins, os cômodos, as lembranças de sua infância e de sua vida roubada. Ela sobrevivera à traição, à morte e ao tempo. E agora nada nem ninguém poderia detê-la.